Então, eu queria dar boa tarde para todo mundo que está aqui presente hoje de forma virtual, né? Queria cumprimentar todos os professores, todas as professoras que se dispuseram a participar e nos ouviram um pouquinho hoje sobre assuntos aí que são muito importantes, né? Tanto para a gente, tanto para vocês que estão aí formando as crianças e adolescentes, para que tenham um futuro né, mais com sucesso, com condições aí de ter uma vida plena. Eu queria também cumprimentar os coordenadores da Escola Nilza Tomazini, que já é nossa parceira aí há algum tempo, o Reginaldo, né, que é coordenador de Ciências Humanas, sim, a Andréia, que é coordenadora de Linguagens, e a Luciene, que é coordenadora de Ciências Exatas e da Natureza, certo? Certíssimo. E queria transmitir também os cumprimentos e um abraço do doutor Fábio, que é o desembargador do tribunal que é responsável pelo programa TJC, e hoje ele não pôde estar aqui presente, mas pediu para que a gente transmitisse aí o abraço dele, e sempre que possível ele comparece, né? Acredito que nas próximas etapas ele estará junto conosco. Queria cumprimentar também a Marcele, que é a nossa convidada e que pediu para assistir. Ela trabalha no Ministério Público do Trabalho e se interessou pelo programa, então seja bem-vinda também, vai nos acompanhar. Obrigada, doutora. E meu nome é Karine Vaz, eu sou juíza do trabalho, atuo em Campinas, já sou juíza há quase 15 anos, e para mim é uma grande satisfação participar desse programa, que ele nos aproxima, né, da sociedade e cria pontes para que o judiciário não se mostre tão distante, né. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania, ele foi criado pela ANAMATRA, que é a Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, isso já há 20 anos, então já é um programa consolidado, que já atuou em um grande número de escolas, e a intenção é essa, né, que a gente tenha um contato maior com as escolas, tanto com professores quanto com alunos, e possa transmitir um pouco de conhecimento sobre as questões que a gente estudou, né, que a gente lida no dia a dia na Justiça do Trabalho, e para que a gente possa formar cidadãos com pleno conhecimento aí dos seus direitos, deveres, conhecimento da Constituição, das leis, e que a gente acha que isso é muito importante, né, para formar aí o futuro do nosso país. Então, ao longo desses 20 anos, muitas visitas foram feitas, muitas palestras, culminâncias, né, que o evento, eu acredito que alguns aqui já devam ter participado, porque a escola já está com a gente há um tempo, e é muito, assim, é muito gratificante participar e ver os alunos se engajando, participando, aprendendo, em questões que vão fazer diferença para eles, com certeza, aí ao longo da vida, né. Esse conhecimento prático, né, sobre o trabalho, eu acredito que seja muito importante, faz parte da formação deles, para que tenha uma formação mais completa, né. Queria agradecer também o patrocínio da Bel Guarames, que é patrocinadora desse programa, e ela sempre que pode auxilia para que a gente tenha condições, né, de realizar essas atividades. Então, ela tem uma sede em Sumaré, e por isso algumas cidades de Sumaré estão participando do programa. E o tema desse ano, cada ano a gente tem um tema principal para trabalhar, e o tema desse ano ele é muito atual, né, surgiu até, inclusive, assim, das necessidades das conversas que a gente teve o ano passado, nesses encontros que a gente fez o ano passado. E os professores falaram muito, né, comentaram dessa questão que as crianças hoje em dia estão vendo a CLT como um xingamento, né, hoje em dia a CLT perdeu totalmente qualquer forma de prestígio, e as pessoas veem como
uma categoria menor, né, do mundo do trabalho. Então, as pessoas já não têm mais, e os jovens, né, não têm mais aquela ambição de ter um contrato de trabalho, né, uma profissão dentro de uma empresa, e a gente quis trabalhar isso para trazer conceitos, conhecimento, não para dizer apenas que a CLT é a única possibilidade que existe e todo mundo tem que ser CLT. Não é isso, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é justamente dar conhecimento e garantir que eles possam fazer boas escolhas no futuro, que eles tenham condições, né, de fazer escolhas conscientes. Então, esse aqui é o nosso principal tema de hoje. Então, é CLT por quê, para quem e para quê. E nós pensamos, eu e a Paula, minha colega que está me acompanhando hoje, em fazer uma roda de conversa, que nós vamos trazer situações que a gente já viu no dia a dia, e vamos passar alguns conceitos, mas se tiverem dúvidas, podem nos interromper, podem trazer também questões que os alunos às vezes trazem para vocês, e aí a gente vai compartilhando esse conhecimento para depois vocês também repassarem a eles, trabalharem isso dentro da sala de aula, tá? Então fiquem bem à vontade para conversar, para debater, ou se preferirem também, a gente deixa um tempo ao final para trocar essas ideias, tá bom? Eu vou passar a palavra para ela então, que ela vai iniciar aí nessa parte expositiva, e depois a gente vai conversando. Boa tarde a todos. Meu nome é Paula, aqui sou uma Karine, sou juíza de trabalho há cerca de 10 anos, atuo aqui na terceira vara de Campinas. É um prazer muito grande estar aqui nessa palestra, porque é uma responsabilidade e uma honra falar para professores, né? Porque os professores, nós devemos muito do que nós somos a eles, né? Todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, desde a idade, né? Sempre um professor ali nos guiando pela mão, nos transmitindo conhecimento, né? E que nós temos as profissões que nós temos aqui. Então, é uma honra, porque e uma responsabilidade, né? Porque vocês são os donos do conhecimento. E a gente aprendeu a vida inteira com vocês. Então, a gente vai tentar aqui passar o que a gente sabe, mas se estivermos errados, nos corrijam. Uma dúvida que eu tenho, eu não fui na escola ainda. Eu me lembro do nome da escola, me parece que ela já esteve em outros circuitos do TJC, não foi? Já teve o TJC na escola em algum momento. Sim, já esteve. Mas eu não conheço a escola ainda. E ela é formada por alunos de que idade, de qual? Vai desde o primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental. Até o 9º ano. Então não pega o ensino médio ainda. Não pega. Só o ensino fundamental. Bacana. E as pessoas que estão aqui são professores, funcionários? Sim, são professores, a grande maioria deles. Uhum. E o pessoal da coordenação. Na verdade, são todos professores. Tá bom. Então tá bom. O tema de hoje, como a Karine tinha falado, é CLT, por quê, para quem e para quê. E a gente vê na mídia, principalmente na mídia não convencional, na mídia convencional também, mas na mídia não convencional, YouTube, TikTok, Instagram, muito a desvalorização do emprego formal. A gente percebe que existe aquele mito do ganho de dinheiro rápido fora da CLT. Quem trabalha para a CLT seria escravo do patrão, e aí o trabalho autônomo é o que dá liberdade, é o que faz enriquecer, e se você for CLT, você vai ser pobre para sempre. Então, a gente, com base no que, né, a gente está vendo no dia a dia, e que nós pensamos esse título, CLT por quê? Para quem e para quê? Então, eu vou começar com o CLT por quê? E pode passar, Dilmário.
E o que, né, aí é o que eu falei, vou chover um pouco no molhado com os senhores, porque são muito mais craques nisso do que eu. Mas na antiguidade, principalmente era a escravidão, né? Era o tipo de trabalho. Guerreava-se, os perdedores viravam escravos e trabalhavam para os vendedores. Também escravidão por dívida, e aí trabalhava durante um tempo para pagar aquela dívida que foi feita, e o trabalho era um trabalho indigno. Nós evoluímos um pouco para servidão, né? E aí uma pessoa também trabalhava para outra, cultivava a terra para outra, dava o fruto do seu trabalho para aquela pessoa e recebia em troca tirava daí o seu sustento. Evoluímos mais um pouco para as corporações de ofício, em que havia os mestres, oficiais, aprendizes, e é aquele trabalho mais ali menor, né, concentrado ali na corporação de ofício, concentrado entre poucas pessoas, em que um ensinava o outro aprendia, mas não dava conta, não estava dando conta de suprir toda a demanda e tal. E fomos para a Revolução Industrial, que iniciou ali no século XV, no século XVIII na Inglaterra, e aí foi o grande boom, né? Foi o grande problema e começou toda a questão. Surgiu o trabalho assalariado, então as pessoas prestavam serviço para outras em troca de dinheiro, em troca do seu sustento. E aí foi o grande trabalho, o grande problema, a exploração da mão de obra. Por quê? O capitalismo ele não tinha limite, ele queria o lucro. Então, as pessoas que estavam ali submetidas a eles eram obrigados a trabalhar, né, com jornadas super extensas, não tinha uma boa condição de trabalho, não tinha intervalo para comida, não tinha intervalo para descanso, jornada de 14, 16 horas por dia, crianças trabalhando, mulheres ganhando metade do que os homens ganhavam, crianças trabalhando e ganhando muito menos até do que mulheres, e as condições realmente muito precárias. E as pessoas começaram a lutar por si, porque aquela situação de quase escravidão, porque recebiam salário, mas o salário não era suficiente para cobrir as suas despesas, tinha que trabalhar até exaustão para conseguir ganhar aquilo. Então as pessoas começaram a lutar por uma melhora de vida, começaram a se reunir, a classe operária, começaram a se organizar, fizeram greves, revoluções, organizaram sindicato. E o que acontece? Foi tentando se criar uma valorização do trabalhador, uma valorização do trabalho. As pessoas começaram a lutar por cidadania, não só a ter o que comer, ter o que vestir, mas também ter dignidade. E eles queriam ser reconhecidos, ter seus direitos básicos atendidos, ter seus direitos econômicos atendidos, direitos de saúde, alimentação, moradia, lazer, e começaram a se organizar. Mas todas essas conquistas, elas derivaram de muita luta. E é isso que a gente tem que ter em mente hoje em dia. Não foi algo que o legislador, o rei, o presidente, o deputado, ele deu de mão beijada, muito menos o patrão. Foi derivado de muita luta, greve, morte, incêndios, quebradeira, pessoas arriscavam sua vida para conquistar aquilo. E as leis, aos poucos, foram sendo formalizadas e foram sendo regulamentadas. Por exemplo, a primeira lei, né, uma das primeiras leis foi a Lei de Acidente de Trabalho de 1919 no Brasil. Por quê? As pessoas, elas... Pode passar, porque as pessoas, elas se acidentavam e não serviam mais para o trabalho. Então, se você estava inválido, você não tinha mais serventia, você era encostado no canto. Se você não tivesse um familiar para cuidar de você, quem ia cuidar?
Então, surgiu a Lei de Acidente de Trabalho, surgiu também uma lei para formar caixas para aposentadorias e pensões, porque a velhice também era um problema, você não podia envelhecer. Se você não envelhecesse, não pudesse trabalhar, para que você servia? E foi criada a lei de férias para que as pessoas pudessem descansar, não precisassem trabalhar o ano inteiro, 365 dias no ano, até a exaustão. Foi criado o Código de Menores para regular o trabalho. Essa lei do Código de Menores é de 1926, a de férias é de 1925. Então, foi através de muita luta que as leis foram conquistadas. Quando Getúlio Vargas ele promulgou a CLT, já era uma legislação, era um conjunto, né, de leis esparsas, conquistada com muita luta. Não foi uma benesse do legislador, não foi a benesse do presidente, não foi um populismo, foi fruto de sacrifício. E é essa CLT que a gente precisa valorizar. Essa CLT que dá para a gente a dignidade do trabalho, de ficar doente e ter como ficar, embora a gente saiba que o INSS está complicado hoje em dia, né? Demora, mas tem lá seu direito, né? Então, um dia ele chega. Mas você tem direito de ficar doente, receber, você tem direito de... Eu estou contando já para quando vai chegar a minha aposentadoria. Então, a gente já pensa que um dia a gente vai poder descansar. A gente pensa que se a gente resolver engravidar, a gente tem ali 120 dias de licença maternidade. Pode passar, Dilmara. Oi, Karine, pode falar. Oi, só para complementar essa questão da Revolução Industrial, que uma coisa assim bem interessante para a gente refletir é que uma das primeiras questões que deu origem à proteção trabalhista, né, foi justamente a jornada, que eram exaustivas. E se a gente for parar para pensar, até hoje nós estamos brigando pela jornada, né, por limites de jornada. Então, para a gente ver assim, que a gente foram, né, muitas gerações de luta e a gente ainda vai precisar de muita luta, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda se sujeitam a jornadas muito longas, extensas, e todos os problemas de saúde, sociais que isso pode acarretar. Até nessa época foi que surgiu aquela divisão do dia em 8-8-8, que 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha, 8 horas você tem algum tipo de lazer, né, contato com a família, porque senão as pessoas simplesmente só trabalhavam até exaustão, né, e hoje a gente está discutindo aí fim da jornada 6x1, e então, assim, é uma reflexão que eu sempre penso, assim, né, nossa, a gente está desde a Revolução Industrial tentando limitar a jornada. Exatamente. E parece que é um ciclo, porque quando a gente conquista os direitos, a gente se acostuma com eles e a gente começa a achar que eles não são necessários, porque a gente já se acostumou. E aí a gente acha que dá conta sem os direitos. E aí a gente vai voltar para uma situação que as pessoas já se sacrificaram para sair dela. E hoje em dia, né, e como a gente tem, né, tudo que a gente tem não dá valor, não tem essa história que a gente não dá valor? Então nós estamos aí nos desafios atuais, digitais, essa é a parte da Karine. E então aí está a criação da CLT, que é de 1943, que no Brasil foi a legislação mais importante para o direito trabalhista. A Constituição Federal, também de 88, ela veio trazendo muitos direitos importantíssimos, consolidando, colocando na Constituição mesmo direitos que já estavam previstos na CLT e outros. E também foi realmente que a gente chama de Constituição Cidadã, né, porque ela tentou condensar a vontade de todas as classes sociais, inclusive dos trabalhadores.
E atualmente nós tivemos a reforma trabalhista, ela já tem quase 10 anos, nossa, quase 10 anos, ainda a gente não se acostuma com ela, porque ela trouxe tanta mudança, ainda mais a gente que fez, por exemplo, eu fiz o concurso em 2016, então eu estudei para a CLT antiga, e eu tive que aprender na marra as previsões da reforma, e a gente percebeu que foi uma reforma feita pelo empresariado, para o empresariado. Não foi uma reforma feita para trazer direito para o trabalhador. Na verdade, a intenção era tornar mais custoso o ingresso do trabalhador na Justiça do Trabalho. Então, você quer ajuizar uma ação? Tá bom, mas você tem risco, tá? Você pode perder, e se você perder, você vai pagar. Você quer pagar para pleitear o seu direito? Então, a reforma foi isso, foi para dar aquela assustada, dizer, não, mas isso daí é para moralizar, para as pessoas não ajuizarem tanta ação, mas assim, a gente estava até assistindo a palestra hoje, né, Karine? Não é, as pessoas não ajuizam a ação de má fé, elas ajuizam a ação trabalhista porque os direitos delas foram violados. Eu conheço poucas pessoas que gostam de estar com o processo judicial ajuizado e ter que batalhar por ele, porque é algo trabalhoso, é algo que cansa emocionalmente, né, você vai encontrar lá o seu patrão cara a cara, vai ter que dizer para ele o que aconteceu, né, na frente dele, para o juiz, não é algo emocionalmente que seja simples, fácil. Então, a vontade do legislador na reforma trabalhista foi colocar realmente uma trava nas ações trabalhistas. Pode passar, Gilmário. Só que o que acontece não diminuiu o número de ações, estatisticamente o número de ações aumentou, né? A gente sabe disso, porque nossas caixinhas estão cheias, nossas pautas estão abarrotadas, atravancadas. Então, não diminuiu o número de ação trabalhista, a reforma não teve esse condão, mas ela teve um condão de trazer uma noção, né, para as pessoas de que foi resultado, né, de uma ideia que está tentando se passar para pessoas que a CLT ela é inútil, né, e que ela não tem o condão de proteção, o que não é verdade, porque ela organiza as relações de trabalho, ela moraliza, ela traz as regras que nós precisamos seguir, ela traz dignidade para o trabalhador, e ela dá também um limite para o empregado e para o empregador, sabe quais são os seus direitos e suas responsabilidades. Agora, uma questão mais próxima ao que vocês vivem, que é embora eu acho que vocês fiquem com crianças e adolescentes até os 14 anos, né? Por aí. Às vezes um pouco mais. Dependendo da 6 até 17, às vezes. Dependendo de repetições, esse tipo de coisa, né? Sim. Pode passar, Gilmário. E aí a gente trouxe aqui para vocês acerca do trabalho infantil, que isso é importante, que como nós vimos, né, ali na época ali da Revolução Industrial, as crianças trabalhavam. Isso não é único da Revolução Industrial, até hoje nós temos o trabalho infantil. E existe também uma glamorização do trabalho infantil. A criança trabalha, ela vai ter responsabilidade, ela vai saber o valor do dinheiro, ela não vai virar preguiçoso no futuro. Só que a gente precisa pensar assim, quando essas pessoas falam isso, elas falam para o filho do pobre, porque o filho do rico ele não trabalha. Né? O filho do rico, ele só estuda, ele termina a faculdade após e ele nunca trabalhou. Talvez ele fez um estágio. Pode falar, Karine. Eu queria agora, nesse assunto, trazer um caso que eu vi recentemente e que eu fiquei assim falei, é melhor não falar nada, né? Mas
eu recebi num grupo de WhatsApp assim, vamos ajudar uma empreendedora de 10 anos que está vendendo hidratantes e geleias corporais e mandaram as fotos lá. E aí eu falei assim, gente, tá tudo errado. As pessoas ainda têm essa visão, né, de que é melhor estar trabalhando, ganhar o dinheirinho dele. E aí o que a gente tem que pensar, né? Instruir os jovens, adolescentes e criança, né? Nesse caso, a menina de 10 anos. Eu até duvidei que ela fizesse tudo aquilo sozinha, então não sei o que é pior, né? Porque estão usando o nome dela para um trabalho de um adulto, porque eu acho que não é só ela que faz, e se ela fizer aquilo, eu não sei o que é pior, porque aí ela não está estudando, né? E eu falei assim, gente, a gente não pode comprar esse tipo de coisa, não pode fortalecer esse tipo de mentalidade, porque o que as pesquisas mostram é que quanto mais cedo a criança começa a trabalhar, menos ela vai ter de renda no futuro. Isso já está provado. Então, trabalhar agora para deixar de estudar e perder todas as garantias que ela tem de ter um futuro melhor, né? Que é só o estudo que garante isso. Então, a gente tem ainda uma visão muito imediatista e de empreendedorismo infantil e tem que entender que isso não existe, né? Não faz bem. Inclusive nas redes sociais, que a gente vê também muitos pais e mães que usam a imagem dos filhos, colocam para fazer vídeo e tal, para ganhar dinheiro, e isso a gente também está vendo resultado, né? O quanto isso prejudica a infância ainda com o abuso, né, de uso da imagem, todo o futuro que fica comprometido. Então, eu quis trazer esse exemplo para mostrar assim, o que o dia inteiro, o tempo inteiro a gente está se deparando com esse tipo de caso, né? Sim, e essa questão do influencer mirim era ainda mais grave, porque embora também, né, tenha toda uma polêmica do trabalho de criança em televisão, que aí autoriza-se até bebês a trabalhar em televisão, é tudo em nome da arte, mas existe, né, a rede de televisão e a pessoa que for fazer um filme, ela precisa de uma autorização judicial. E o influencer mirim, o pai pega a câmera, liga e bota na cara dele, né, e não tem nenhum tipo de orientação, não tem autorização judicial, não tem nada. Então, realmente é uma coisa que também precisa ser analisada, regulamentada, o Ministério Público precisa, né, atuar aí nesse sentido, porque é um trabalho infantil ou não é? Gera lucro? Gera renda? Então é trabalho, né? Quais os limites? Então, a nossa Constituição ela proíbe o trabalho até os 14 anos, então é vedado, e aí o pessoal começa a jogar aquela polêmica, mas não pode nem lavar a louça, mas não pode varrer a casa, não é isso, gente, sabe, assim, o trabalho, ajudar em casa, a tarefa doméstica, claro, você não vai fazer grande empregada, né, mas ajudar ali a família na tarefa doméstica não é trabalho infantil é o trabalho que vai gerar lucro, trabalha para o terceiro e tal. Então, não pode, a Constituição veda. A partir dos 14 anos, existe uma regulamentação que está na CLT, está em outras legislações também, e aí é o que eu estava falando, professor, né, dos jovens entre 14 e 24 anos, eles podem fazer o jovem aprendiz, pode ser jovem aprendiz, e aí tem toda uma regulamentação, precisa junto com o trabalho, também ele está num curso técnico, geralmente no Sistema S, tem esse limite entre 14 e 24 anos, mas se o jovem, o adolescente, ele é PCD, ele não tem limite, pode ultrapassar os 14 anos como aprendiz, e tem uma categoria, né, um pouco mais técnica, menor aprendiz de 14 a 17, jovem aprendiz de 18 a 24, e aprendiz com deficiência acima de 24 anos. E aí é interessante que o legislador, ele, né, priorizando a formação,
desse adolescente, ele instituiu a obrigatoriedade de contratação. Então, as empresas com com pelo menos 7 empregados, eles são obrigados a contratar aprendizes. Microempresa, empresa de pequeno porte, pode passar, Gilmar. Elas estão dispensados, mas a partir de 7 empregados elas são obrigadas, aí elas precisam contratar de mínimo 5, máximo 15% do quadro de funcionários como um jovem aprendiz. E aí esse descumprimento ele gera multa, né? O Ministério do Trabalho ele pode fiscalizar a empresa não cumprir as cotas. De vez em quando a gente recebe um processo sobre isso, né, Karine? Eu já recebi, ano passado eu recebi um lá de São José, que a empresa não estava cumprindo a cota de aprendiz e tal. Então, isso é bem fiscalizado, gera multa para a empresa. E esse contrato de aprendizagem, ele dura no máximo 2 anos, e ele é uma formação realmente teórico-profissional, ao mesmo tempo que ele aprende a profissão, ele pratica a profissão. Então, esse é um trabalho, ele é formalizado, com todos os direitos, carteira assinada, se está estudando a carga horária de 6 horas, se já completou o ensino fundamental, pode ultrapassar as 6 horas, mas é no máximo até 8 horas, ele não pode fazer horas extras, não pode exercer cargo que tem habilitação de nível superior, não pode ser gerente, não pode ter cargo de confiança. E pode passar, Dilmara. Isso. E ele tem o salário mínimo hora, né, garantido, não o salário mínimo, né, ele não precisa necessariamente receber o salário mínimo, mas o salário mínimo ou o piso da categoria, ele é dividido ali por quantas horas ele trabalha e ele recebe. Tem vale transporte, recebe FGTS, ele tem estabilidade dependendo do caso. Não pode exercer trabalho insalubre, perigoso, nem trabalho noturno, até os 17 anos, só a partir dos 18. E também não pode trabalhar em lugares que comprometam a sua moralidade. E a intenção do legislador foi realmente promover educação, profissionalização, oportunidade de vida para esse adolescente. Então, essa é uma alternativa, né, para o menor trabalhar, né, trazer renda para a família, sem comprometer o seu futuro, porque ele está devidamente legalizado, o trabalho é legalizado, e existe a formação junto. E aqui nós temos também as formas de trabalho, que é a parte que daqui a pouco a Karina entra, né, Karina? Acho que tem... Não, ainda tem mais algumas coisinhas. Porque tem o emprego seletista, que é o carteira assinada. Professor, os funcionários, professores eles são estatutários, são contratados? Estatutário. E tem também alguns contratados. Tem alguns contratados, né? É porque o estatutário, ele tem direitos, mas não é bem essa questão da CLT, só mesmo para quem é contratado. E aí tem os direitos realmente que a CLT se aplica, para o estatutário não. Então, existe a diferença entre o trabalho do empregado, que é o seletista, o trabalhador autônomo, que é o autônomo é aquela pessoa que ela trabalha por conta própria, ela dá o seu próprio preço, você liga para ela e fala, por exemplo, né, o mecânico de fogão, lá, estou precisando, você liga para ele, ele vai lá na sua casa, no horário que ele diz que pode, cobra o preço dele, vai lá, conserta seu fogão e vai embora, né? Ele tem direito a recolher pelo INSS, basicamente é isso. O direito dele é recolher o INSS e pode, se não recolher também, ninguém sabe, ninguém fiscaliza, mas se ele recolher, ele tem direito aos benefícios previdenciários no geral. Aí tem a PJ, a pessoa PJ, que aí é uma questão que nós estamos, né, enfrentando atualmente, que é o trabalho pejotizado, porque essa é uma questão muito
interessante. Temos o tema 1389, que está no STF. E o STF ele vai decidir se o trabalho pejotitzado ele é válido. O que é o trabalho pejotitzado? A pessoa abre uma pessoa jurídica e ela é uma empresa e ela trabalha para ela. Até então, tudo muito bom, tudo muito bem. Até que o empresário, ele descobriu que ele pode tirar uma vantagem dessa legislação. Ele pode contratar uma pessoa, pedir para ela abrir um MEI, pedir para ela abrir um PJ, exigir da pessoa horário de trabalho, subordinação, fica lá no lugar o dia inteiro, de 8 às 17, de 8 às 18, horário, intervalo fixado, faz o que o patrão quer, mas não tem direito trabalhista nenhum. Isso é uma fraude. A Justiça do Trabalho considera isso fraudulento. Nós, até então, nós dizíamos que esse trabalho não era válido, nós mandávamos o patrão assinar a carteira, dávamos para essa pessoa os seus direitos trabalhistas, retroativos desde quando o vínculo iniciou, e as pessoas não estavam gostando muito disso, né? Os empresários não estavam gostando e decidiram ajuizar uma ação no STF e pediram para o STF legalizar essa bagunça toda. Então, o STF está para decidir. Primeiro, é válido esse contrato de PJ? E aí é a coisa que mais afeta a Justiça do Trabalho, né? Além disso, esse trabalho, quem vai julgar? Quem vai julgar a legalidade disso? A Justiça do Trabalho? Até então, ninguém tinha dúvida de que era, porque a lei diz isso, a Constituição diz isso, a competência da Justiça do Trabalho. Mas o STF está para decidir, realmente, a competência da Justiça do Trabalho ou é da Justiça Comum. Sendo da Justiça Comum, quem vai ter que provar que esse trabalho era um trabalho legal, era um trabalho de empregado, era um trabalho sem subordinação, autônomo, de PJ. Então, os nossos processos, né, que falam sobre isso estão suspensos, nós estamos aguardando a decisão do STF, já estão suspensos há um ano, pelo que eu escutei na palestra hoje, que eu sou péssima com o tempo, sei que eu vou suspendendo, tenho que suspender, sou obrigada a suspendo, mas eu não lembro quanto tempo. Mas eu vi hoje que já estão suspensos há um ano, esperando a decisão do STF, decidir quem vai julgar esses processos. Então, e aí o trabalho eventual, que é um trabalho esporádico, você vai na empresa, trabalha um dia, depois você vai e trabalha no mês seguinte, e aí a empresa está precisando, daqui a 3 meses te chama, então é um trabalho eventual, e não existe o vínculo de emprego nessa questão. E aí, o próximo slide. Tá. A CLT se aplica, né? A consolidação das leis do trabalho, ela se aplica aos trabalhadores. Quem é obrigado a respeitar a CLT? Os trabalhadores, as empresas e o Estado. O Estado fiscalizando, através do Ministério do Trabalho, do Auditor Fiscal do Trabalho, o Estado julgando, o Estado legislando, o Estado julgando, quem tem razão, quem tem direito, de quem é o direito, de quem não é. Esse próximo slide, Gilmar, esse daqui é um resumo bem básico sobre os direitos trabalhistas, salário mínimo, férias, 13º, jornada limitada, descanso semanal de 24 horas. Aí a outra questão também, que está agora a todo vapor, porque hoje em dia a jornada é 6x1, então você trabalha 6 dias, descansa 1. E aí estão tentando aprovar a legislação de jornada. Eu acho que é jornada 5x2, né? Eu imagino que seja, trabalha 5 dias e folga 2. Não cheguei nesse projeto. Isso é o que está a tendência maior de ser aprovado, né? Porque o projeto original, ele já era mais audacioso, estava prevendo 4x3.
Mas a gente sabe que aí já é querer demais para esse momento para o Brasil, né? Se a gente tivesse, né, num país nórdico e tal, já daria para pensar nisso. Acho que alguns já até têm. Sim. Aqui, se passar o 5x2 já é uma grande vitória, né? Temos o FGTS, que se propaga como um grande benefício, né? Porque o empresário ele recolhe ali 8% do salário todo mês e é uma indenização se é mandado embora. Mas a gente tem que lembrar também que é uma involução, porque antigamente o trabalhador ele tinha, a partir de acho que era 10 anos, né? Ele tinha estabilidade e aí ele não podia mais ser mandado embora. E aí trocou essa estabilidade pelo FGTS. Então já foi, né, embora falam que, nossa, é um direito já diminuído. A licença maternidade, que é de 120 dias, existem projetos de lei para passar para 180 dias, porque a gente, acho que a Organização Mundial de Saúde diz que o aleitamento materno, não é obrigatório, né, mas ele é fundamental, exclusivo, né, não dá água nem dá nada, até os 6 meses, é o aleitamento exclusivo. Como uma mãe que volta para o trabalho com 120 dias, e não é só isso, ela não está voltando com 120, ela está voltando com 90, porque geralmente o médico dá 30 dias antes do parto. Então, quando ela volta a trabalhar, ela, na verdade, o bebê só está com 3 meses. Como que ela vai aleitar uma criança até 180, né, até 6 meses exclusivos, ela está trabalhando? Não tem como. Então, já servidores públicos, geralmente, 180 dias, né, e tem legislação, provavelmente tem projeto de lei tentando aumentar, mas a gente sabe que cada direito ele é duramente conquistado, né? Voltando lá, né? Duramente conquistado, não é tão fácil. Licença paternidade, atualmente de 5 dias, mas já existe uma lei já prevendo o aumento até um aumento gradativo, acho que só chega em 20 dias em 2019, pelo que eu li. Tem a proteção contra acidentes, que aí seria a empresa ela paga um seguro de acidente, e é mais para onerar a empresa, para a empresa não precisar, para a empresa pensar, né, 2 vezes antes de submeter, né, e proteger os seus trabalhadores para que o acidente não aconteça, e também para ajudar a Previdência Social, caso aconteça um acidente, a Previdência Social precisa cuidar desse trabalhador. Tem aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-invalidez e pode passar, Gilmário. E a pensão por morte para filhos e para cônjuges, herdeiros, né? Cônjuges. E, já falei da maternidade, pode passar. Acidente de trabalho, já pode passar, Gilmário. E a formalização do emprego se dá pela carteira de trabalho, e hoje em dia ela é virtual. E as críticas que fazem a CLT atualmente, né, é o custo para a empresa, gera custo, porque a empresa precisa pagar mais do que o salário, ela precisa pagar férias, ela precisa pagar 13º, ela precisa recolher INSS, ela precisa cuidar do ambiente de trabalho, então ela precisa fazer, era PPRA, agora não é mais, agora esqueci, sumiu, PGR, então ela precisa contratar um técnico para analisar o ambiente de trabalho dela, para o ambiente ser seguro, ela precisa fornecer equipamento de proteção, então ela precisa pagar alguns impostos, então existe toda essa crítica a esse custo do trabalho para as empresas, mas a gente sabe que a CLT ela é protetiva, ela garante segurança econômica, benefício, preserva a dignidade e a estabilidade familiar também. Já falei sobre o Jovem Aprendiz, tem também os programas guarda-mirins em algumas prefeituras. O Jovem Aprendiz, já falei sobre isso. E eu acho que o seu é a partir daqui, né? Que seria a partir do MEI. O MEI, acho que ficou comigo ainda. Posso já passar? Eu acho que fica mais dentro
da sua... Pode voltar, Mário. Isso. Então, como a Paula falou aí, né, que a gente tem a possibilidade de se formalizar quando for iniciar um trabalho pela CLT, fazendo a CTPS, a Carteira de Trabalho Digital, e para aqueles que vão optar aí por trabalharem como autônomo, é interessante que se formalizem também para terem acesso a todos os benefícios que o INSS garante. Então, aí a gente trouxe também, né, o requisito que tem que ter o faturamento anual até 81 mil, e aí, fazendo essa formalização do MEI, geralmente, né, vai gerar lá um boleto, né, uma guia, e todo mês esse autônomo vai fazer esse pagamento, que é de forma simplificada, de vários impostos ao mesmo tempo, e inclusive do INSS, então vai ter acesso aos benefícios do INSS. Isso aqui é muito importante, porque é o que tira, assim, da informalidade pura, né, que é aquele trabalhador que não se filia ao INSS e que está sujeito a qualquer tipo de intercorrência prejudicar a subsistência dele. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas que trabalham como autônomos não são formalizadas, e a gente tem visto, né, por exemplo, uma parcela muito pequena de Uber, iFood, são formalizados como MEI. Então, quando eles sofrem acidentes que são muito comuns, né, acidente de trânsito, eles vão ficar completamente desprotegidos. Até uma vez eu vi um motoboy falando, se eu sofrer um acidente, eu prefiro morrer, porque se eu ficar vivo e ficar incapaz, né, e minha família tiver que cuidar de mim, eu não sei quem vai ser da minha família, eles não vão ter condição, eu não tenho nenhum benefício, não tenho nada. Então, ele falando, eu falei assim, gente, é uma triste realidade, né? Ele falando, se for para sofrer acidente, eu prefiro morrer. É muito triste isso, né? E a gente sabe que hoje em dia muitos jovens têm o sonho de conquistar uma moto ou um carro para poder ingressar nesse tipo de trabalho, porque é visto como flexível, que você trabalha a hora que você quer, e você ganha o tanto que você trabalhar, então se você estiver disposto a trabalhar muito, você vai ganhar muito, e a gente sabe que não é bem assim, né, são trabalhos que têm um custo muito alto, e às vezes o valor bruto, né, que recebem é atrativo, mas quando vão tirar todo o custo ali do trabalho, não sobra nada praticamente, né, eles ganham valores ínfimos, porque nem sempre eles vão considerar a manutenção do veículo, esse custo com tempo parado, né, então são questões assim para se refletir, porque a tendência é que o jovem se apegue só a um aspecto, né, desse tipo de trabalho e não pense no global, né, em tudo que está envolvido ali. Pode passar, Gilmari. Então, o trabalho informal, né, é uma realidade de milhões de brasileiros. A gente sabe que muitos são empurrados para a informalidade porque não tem outra perspectiva, às vezes os ganhos, até estava vendo, né, que hoje em dia é chamado de nanoempreendedorismo. Os ganhos são tão pequenos que a pessoa não tem condição de contribuir para o INSS, né? Então, ela trabalha de forma precária. Se acontecer qualquer tipo de coisa, tipo, o filho ficou doente, aí a pessoa já não tem mais condição de trabalhar, aquele período ali ela ficou sem o sustento dela, né? E o INSS, a gente pode fazer todas as críticas que ele está sujeito a críticas, mas nenhum tipo de investimento previdenciário na rede privada dá a cobertura que o INSS garante, né? Nenhum tipo. Então, a forma mais segura, né, de se proteger contra esse tipo de intercorrência, que a gente não quer que aconteça, mas a gente tem que pensar nelas, né, é se filiando ao INSS. Então, é se formalizando. Mas, de todo modo, assim, as pessoas, elas costumam ter um pensamento mais imediatista e não veem, né, acabam não se filiando ao INSS e se sujeitam a esses riscos que a gente comentou. Pode passar, Gilmari.
Então, o conceito aí, né, o trabalho informal é aquele realizado sem o registro legal, sem contrato formalizado, sem CNPJ e sem qualquer proteção jurídica. Esse número, olha, no Brasil estima-se que cerca de 38 milhões de pessoas trabalhem na informalidade, quase 4 em cada 10. Esse número tem crescido muito pela imagem que as pessoas têm visto nas redes sociais, né, a propaganda que se faz disso, mas qual é a realidade? É que a pessoa, quando ela vai para a informalidade, o global, ela vai acabar recebendo menos do que quando ela estava no contrato formal. Pode falar, Paulo. Uma coisa que eu ouço muito falando, né, trabalhador autônomo, faxineira, ou trabalha com outro tipo de trabalho, falar assim, mas eu não vou pagar INSS, depois eu me aposento pelo LOAS. Só que LOAS não é aposentadoria, LOAS é benefício. E não é seu direito, não é direito adquirido. Então, se em algum momento o legislador ele quiser retirar, você pode estar recebendo, você perde. Né? Então, assim, claro, não tem o 13º, que é diferente da aposentadoria. Também tem a renda familiar, que se a renda familiar for maior que meio salário mínimo por pessoa, você também não recebe. Então, não existe essa de se aposentar pelo LOAS. É uma coisa totalmente equivocada que as pessoas estão com esse costume de falar. É verdade, eu já vi esse tipo de comentário mesmo. Mas, por outro lado, o que a gente tem que pensar? Que a informalidade, ela não é sinônimo de desonestidade, como às vezes tem esse termo meio pejorativo, né? Não significa que as pessoas que trabalham formalmente são desonestas ou estão fazendo errado. Muitas só tem aquela como a única opção mesmo. Como eu falei, às vezes os ganhos são tão restritos que ela não tem como, ou ela escolhe entre comer e pagar o INSS, e óbvio que ela vai optar por comprar comida, né, e às vezes as pessoas comparam assim, mas se eu for trabalhar naquela empresa que está com uma vaga aberta, eu vou ganhar um salário mínimo, se eu trabalhar informal, eu estou ganhando um salário mínimo e meio, então, estou ganhando mais por mês, né, na média. Só que ela não pensa que ela tem que considerar férias, 13º, FGTS. Se ela sair, ela vai receber um aviso prévio, a multa do FGTS, que garante uma segurança maior, né, além de benefício de seguro-desemprego. Então, são várias questões envolvidas, não é apenas o ganho mensal. E aí, uma questão também que a gente tem que pensar é que, assim, a gente está debatendo, por exemplo, a jornada 6x1, que, né, a gente quer acabar com essa jornada para ter mais tempo livre, para as pessoas terem mais tempo livre, e trazer a jornada 5x2. Mas, muitas vezes, quem está na informalidade está na jornada 7x0, porque ela não tem esses direitos, né? Então, ela trabalha todos os dias, isso é muito comum a gente ver falando assim, né? Ela não tem um ganho garantido, então ela tem que se sujeitar a trabalhar sem folgas, sem férias. Pode passar, Giovanni. Então, para a gente comparar, né, os riscos do trabalho informal. Sem carteira, então, né, que é o informal, ele não vai ter aposentadoria, não vai ter auxílio-doença, o seguro-desemprego, a proteção no acidente, e a família também fica desprotegida em caso de morte, que é o que a gente já falou. E com a carteira, ele tem os benefícios de aposentadoria, auxílio-doença, seguro-desemprego, proteção em caso de acidente e família protegida em caso de morte. Pode passar. Agora, esse é o assunto que eu acho que mais pega aí com os jovens, que é a ilusão do empreendedorismo da internet. Pode passar, Diomário. Isso tem causado, assim, uma desinformação muito grande, porque a internet, ela tem funcionado como um sistema de pirâmide, né, que a gente conheceu há muito tempo atrás, isso foi trazido para a internet. Então, ainda mais depois que os algoritmos foram se especializando para tentar extrair o máximo ganho financeiro das redes sociais, o que a gente tem visto da mesma forma como na sociedade a gente tem poucos que ganham muito e muitos que ganham pouco, essa realidade foi transposta para as redes sociais. Então, ali poucos vão ganhar muito dinheiro,
E muitos não vão conseguir, mesmo que tentem por muitos anos. Hoje em dia, para você ter sucesso na internet, você tem que fazer investimentos mesmo, porque ninguém consegue impulsionar um perfil sem pagar as redes sociais, né, as empresas de tecnologia, para terem posts patrocinados, e o algoritmo vai sempre favorecer aqueles que já ganham muito. Então, no começo, até existia uma possibilidade maior aí de crescimento orgânico. Hoje em dia, isso é muito, muito raro, muito difícil. E uma coisa que os jovens não veem é tudo que está por trás daquilo, tudo que a pessoa fez até chegar naquele momento lá de sucesso que ela fica muitas vezes ostentando, né, na internet, e ele não vê o tempo que a pessoa trabalhou sem ganhar nada, tudo que ela investiu, todo o período que ela teve uma insegurança financeira, né, se vai receber ou não, ela só vê o status que aparece. E isso é muito atraente, é óbvio que eles querem isso, né, uma vida fácil, uma vida de rápidos ganhos, e ele não vê esse outro lado. Deixa eu falar. Uma coisa interessante é que existem empresas que são pagas para dar like. Então, ou fazer comentários para impulsionar publicações. Então, a pessoa fica lá se matando, quase se matando para ganhar like, curtida, comentário, quando, na verdade, aquele que tem milhares de likes pagou para receber aqueles likes. Né? Não foi porque as pessoas curtiram, mas porque ele pagou para isso. Exatamente. Então, é uma grande desvantagem, assim, né? É muito traiçoeiro esse mundo da internet, né? E eu tenho uma pessoa conhecida que, há uns tempos atrás, pagou um curso na internet, e a gente ainda falou, olha, mas isso aí é para, né, ganhar dinheiro em cima dos outros, mas ela fez o curso, começou, né? E o slogan do curso era esse: ganhe 6 dígitos em 7 dias, um negócio assim. E é muito atraente, né? Porque você vê pessoas lá ganhando 6 dígitos em 7 dias, quem não quer? Mas, primeiro, são pouquíssimas pessoas que realmente conseguiram isso. Segundo, a pessoa fala que ganhou em 7 dias porque lançou um produto, alguma coisa, mas na verdade ela ficou praticamente 1 ano trabalhando naquilo, para depois os 7 dias ser o período que ela vai ganhar. E, além disso, muitas pessoas vão fazer esse percurso aí de ficar 1 ano fazendo curso, investindo e tal, para chegar naquele período de 7 dias e não chegar nesses 6 dígitos. E mesmo que ela chegue, ela tem que dividir esses 6 dígitos pelo período do ano que ela ficou lá investindo, né? E não só porque senão fica parecendo que é vida só de milionário, né? E a gente sabe que não é bem assim. Então, é uma grande ilusão. Assim, é óbvio que hoje em dia tantas pessoas ganham dinheiro com a internet, isso não é um problema, não é errado, todo mundo pode, né, ser empreendedor e fazer esses meios também, né, usar esses meios, mas quanto mais conhecimento os jovens tiverem, eles vão ter melhores condições de fazer isso e de não cair nas furadas, né, porque esse guru, né, que a gente está falando aí, que vende esses cursos, ele está ganhando dinheiro em cima de ilusões. E lá na Revolução Industrial, a gente tinha uma exploração do próprio corpo, né, das pessoas, física. E hoje a gente tem uma exploração dessa esperança, né, que a internet dá, dessas ilusões que são vendidas, porque as pessoas, elas se deixam levar, elas vão se enganando por esses slogans maravilhosos, trabalhe apenas 4 horas por semana, seja seu próprio patrão, e elas não pensam tudo que elas têm que fazer para chegar realmente fazer um trabalho que seja sustentável, né? Pode passar, Gilmar. Então, como identificar um guru de fachada? E o que a gente tem que ficar atento, né? Promessas de riqueza rápida, método exclusivo sem evidências, isso está muito comum na internet, inclusive de medicina, né? O médico que fala, é só comigo você vai conseguir emagrecer não sei quantos quilos em tantos dias. Ostentação como prova de sucesso, também tem muita ostentação, e isso mexe com o psicológico, né? Pressão para comprar imediatamente,
a promoção é só até hoje. E depoimento sem contexto, é depoimento de uma pessoa, uma história de sucesso e tal, e a gente sabe que para aquela história de sucesso, milhares não tiveram sucesso, né? E uma coisa que a gente também deve ensinar para os jovens, eu falo isso para meus filhos, você vê alguma coisa na internet que está parecendo assim, muito fantasiosa, muito demais, exagerado, dá um Google, pesquisa no ChatGPT, pesquisa lá se aquilo é assim mesmo. E aí a própria internet vai nos mostrar que não é bem assim, né? Então a gente tem que usar as armas que a gente tem para se precaver. Pode passar. Então, como tomar essa decisão, né? Por exemplo, quando a gente fala em empreender, é importante buscar fazer curso, né, de administração de empresas, cursos de empreendedorismo mesmo, o Sebrae tem vários serviços aí desse tipo, porque a pessoa não pode se jogar no escuro, né, requer também habilidades. Então, o que a gente tem que pensar para tomar uma boa decisão? Você tem reserva financeira para isso? Porque é diferente da CLT, porque você tem que investir um tempo para depois chegar a algum lucro. Você conhece o mercado, sabe como é a concorrência, quem é o cliente, se tem mercado para o produto que você quer oferecer? Você está pronto para lidar com essa incerteza de, tem um mês que ganha muito, no outro mês não ganha. Se você quer tirar férias, você tem que juntar dinheiro, porque ninguém vai te pagar férias. Você tem habilidade de gestão? Então, é tudo isso que está envolvido. Pode passar. Então, mitos e verdades aí, mitos comuns, para a gente desmistificar. A CLT é coisa de quem não tem ambição. Falso. Muitas pessoas de sucesso têm carreiras extraordinárias no mercado de trabalho formal também. Isso não quer dizer nada. Quem trabalha por conta própria ganha mais. Nem sempre. Como eu falei, a gente tem que colocar na ponta do lápis, férias, 13º, INSS, FGTS. Trabalho informal é só para quem não tem opção. Não é verdade também. Algumas pessoas podem escolher a informalidade e desde que seja uma opção livre, né? E pensando aí nos riscos dessa decisão. Empreender é a chave do sucesso. É uma opção legítima, mas arriscada. Tem que saber se a pessoa está disposta. E o servidor público não trabalha, também é um mito, a gente sabe, né? Porque tem muitos servidores dedicados e o contrário também, né? Tem muita gente em empresa que não está trabalhando a contento. Então, o serviço público também é uma ótima opção e aí a gente tem que pôr tudo isso na balança para pensar o que vai ser melhor, né? Verdades que valem guardar. Todo trabalho que sustenta uma família com dignidade é honrado. Nenhum contrato pode retirar direitos do trabalhador. Informação protege. Então, quanto mais informação, mais conhecimento, melhor decisão. E o melhor caminho é o que combina realidade, valores e bem-estar. E outra coisa também, que mudar de caminho no meio da vida é possível. A gente sabe que, ainda mais para os jovens de hoje, eles vão ter que pensar nisso, né? Que pode ser que eles precisem mudar de profissão ao longo da vida, precisem se procurar outras formas de aprendizado, porque ainda tem muita coisa para mudar, né, no mercado de trabalho. Todos os caminhos são dignos, como a gente já falou, né? Não existe um caminho certo, existe o caminho que faz sentido para você, desde que respeite sua dignidade e bem-estar. A gente só não pode cair em cilada, né? A gente tem que tomar decisões conscientes, bem pensadas e ponderadas. E até que eu lembrei aqui agora de um caso que eu tenho ouvido falar, e que também tem sido uma armadilha para jovens, que é a promessa de trabalho no exterior, com altos ganhos de salários, né? E muitas pessoas têm sido levadas para lugares para trabalho forçado, para trabalhar em golpes também. Tem alguns países que têm feito isso, que tem grupos, né, que fazem isso. Então é muito perigoso, e é aquela coisa, né? Quando a esmola é demais, a gente tem que desconfiar, porque está tendo muito caso assim, de pessoas que, e depois, quando conseguem voltar, é uma dificuldade muito grande, e tem uns que nem conseguem, né, que passam um aperto mesmo. Prostituição também.
É verdade, prostituição também. Então, por que comparar os caminhos é importante, né? Em uma sociedade que valoriza muito empreendedorismo e ser seu próprio chefe, é fácil achar que ter carteira assinada é sinal de fracasso ou que o trabalho informal é vergonhoso, mas isso não é verdade, né? Também glorificar a CLT como única forma de trabalho digno, também falar isso é ignorar a realidade de milhões de brasileiros que são autônomos, que são empresários, né, que têm trabalho, outras formas de trabalho, todas elas podem conviver de forma harmoniosa, cada um com seu perfil. E aí o que a gente tem que buscar então, né? Equilíbrio, pensar nas modalidades, é possível mudar de modalidade também ao longo da vida, pensar no bem-estar, na escolha que é melhor, né, para a pessoa financeira e emocionalmente, e ter a consciência, né, para escolher com informação, porque isso é bem diferente de escolher por falta de opção. E eu acho que o único caminho para isso é a educação mesmo. O que é a dignidade do trabalho, né? Pela OIT, trabalho decente é aquele que remunera adequadamente, respeita a saúde física e mental, oferece condições seguras, garante a liberdade de organização e voz, não discrimina por nenhuma forma e permite conciliar trabalho e vida pessoal, que isso também é uma necessidade que a gente tem visto nas novas gerações, por isso até que eu acho que ganhou força essa questão do fim da escala 6x1, que as pessoas já não querem mais viver para trabalhar, e isso é válido, né, é positivo, a gente quer ter uma vida além do trabalho, e às vezes a CLT é vista como isso, né, que a pessoa ela fica presa no trabalho, mas o que a gente tem que pensar? Que é possível também buscar melhorar as condições da CLT para que o trabalho não tenha essa carga de prender a pessoa e de não deixar que ela faça mais nada na vida, né? Que ela tenha outras possibilidades de conciliar a vida pessoal. E para isso a jornada é uma das questões mais importantes, né? Quando a jornada é muito extensa, não sobra tempo para mais nada. Então, limitar a jornada tem que ser sempre o foco dos direitos trabalhistas. E trabalho digno é aquele que respeita o ser humano, né? Toda profissão que sustenta uma família e preserva a saúde do trabalhador é digna, e isso a gente tem que ter sempre em mente. Pode passar. Aí um plano, né, para os jovens terem em mente, que eu acho bem legal, é como conciliar trabalho e estudo, né? Porque existe essa ânsia, né, de trabalhar logo, de começar a trabalhar. Então, o que pensar, né? No ensino médio, focar nos estudos, se precisar trabalhar, buscar uma jornada reduzida, como jovem aprendiz, estágio ou meio período. Depois do ensino médio, verificar a possibilidade de fazer uma faculdade, um ensino técnico, um Senai, um Senac, ou um concurso público, cada um com a sua perspectiva, né? Aí, no momento do primeiro emprego, pensar em buscar experiência, mesmo que o ganho, o salário inicial seja menor. Também os jovens querem muito, assim, já chegar no trabalho e ganharem bem, e já chegarem num cargo de chefia, e a gente sabe que tem um caminho a seguir, né? Depois, buscar especializações, experiências, para negociar melhores salários, buscar autonomia ou empreender com mais segurança, e sempre tentar fazer uma escolha consciente, né, com informação, com experiência, com maturidade, e aí sim a escolha vai fazer sentido, né, entre CLT, autônomo, empreendedorismo, vai ser uma escolha mais sólida, mais segura. Pode passar, Gilmário. Aí um resumo do que a gente vem falando, né, o pensamento crítico, que é a melhor ferramenta para os jovens, e eu acho que isso é muito importante ter em mente, porque as redes sociais acabam despejando muito conteúdo, né, em todos nós. Então, a gente tem que sempre ter um filtro, sempre desconfiar, sempre pensar 2 vezes, não acreditar de primeiro em tudo que a gente vê, e questionar tudo antes de aceitar. Perguntar se é a melhor saída mesmo, se o que todo mundo está falando é o melhor, porque uma coisa que a gente tem que pensar também é que a gente vive num mundo capitalista, e existe todo um movimento para que os ganhos, né, do capital aumentem, né? Então, quando a gente vê essas
propagandas negativas da CLT, a gente tem que pensar que tem uma coisa por trás disso, né? Porque a CLT garante muitos direitos, mas a partir do momento que eu fico falando que ser autônomo é muito melhor, ser empreendedor, eu sou dono do meu trabalho e tal, eu estou fazendo as pessoas não quererem mais ser CLT, mas aí depois elas vão se deparar com outra realidade, que nem sempre é o que elas estavam imaginando. Então, existe um movimento por trás disso, né? E a gente não pode ser inocente de sempre receber tudo que a gente vê e não refletir. Pode falar, Paulo. Sim, o capitalismo ele não é neutro. E ele tem o capital necessário para impulsionar isso. Então, às vezes você acha que o youtuber está ali falando porque é a convicção dele. Não, ele está recebendo para falar aquilo, para fazer a sua cabeça. E aí você não, quando você começa a falar um youtuber daqui, um influenciador de lá, daqui a pouco surge um projeto de lei para tirar aquele direito. Ou surge uma grande ação lá no STF para tirar aquele direito. E a cabeça da sociedade já foi toda trabalhada para apoiar a retirada de um direito que seria em seu próprio benefício, né? Então... isso a gente vê muito acontecer. Inclusive, isso aconteceu, eu me lembro que eu vi um caso que, assim, já existiu muita discussão, né, se Uber deveria ter vínculo ou não de emprego, e na Califórnia chegaram a ter um movimento de reconhecer o vínculo de emprego, mas aí lá foi feito um movimento tão grande, uma propaganda massiva tão grande, que todo mundo passou a defender que não deveria existir o vínculo, e aí isso foi retirado. Então a gente vê esses movimentos e eles realmente não são neutros, a gente está sujeito a isso, a gente tem que pensar, né? E uma coisa que eu vi recentemente também é assim, que foram criadas classes sociais para, assim, tem um fim acadêmico também, mas para diferenciar, né, tipo, tem a classe média, aí às vezes a pessoa fala, sou classe média baixa, classe média alta, mas no fundo, existem as pessoas que vivem do trabalho e as pessoas que vivem de capital, de renda. Então, se você parar de trabalhar e você não vai ter o seu sustento, você é classe trabalhadora, sabe? Tá todo mundo junto. Então, a gente tem que pensar nisso, porque senão a gente acaba virando massa de manobra, né? De comprar esse produto aí que não é o que é melhor para a gente, é melhor para esses grandes capitais que estão lucrando com isso, né? Então, e assim, a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Outro dia, meu filho chegou para mim e falou assim, mamãe, eu estou participando de um campeonato aqui de game, né? E se eu conseguir classificar para outra etapa, eu concorro a um prêmio de, ele falou 25, eu até pensei assim, não, 25 mil, pode até ser que vale a pena, né? Mas não, era R$25. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, tá querendo ficar tardes e tardes inteiras jogando para correr o risco, para tentar ganhar R$25. Aí eu falei para ele, olha, para eles pagarem R$25 para essa pessoa que vai ganhar, sabe quanto eles estão ganhando por trás disso, sabe? E o quanto você está perdendo de fazer coisas que realmente vão fazer diferença na sua vida para alimentar uma ilusão de viver, de jogar joguinho, sabe? Então, por mais que a gente converse em casa, até meus próprios filhos aqui caem nessas ciladas o dia inteiro. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque eles estão sujeitos a isso, estão recebendo esse tipo de informação o tempo inteiro, né? Eu acho que finalizou aí, Tia Mário, tem mais algum? Um resuminho aí de cada um, né? Para ter o direito de escolher, né, a gente pensar aí entre ser CLT, ser autônomo, empreendedor ou servidor público, as características de cada um, principalmente no que diz respeito à estabilidade, né, investimentos, autonomia, aí cada um tem que pensar na sua característica, ver no que se enquadra aí para tomar a melhor decisão. E o que levar daqui para a vida? Conhecimento é proteção, né? Estudar, eu acho que é o mais importante de tudo para a gente poder tomar boas decisões. Nenhum caminho é superior ao outro quando a escolha é consciente.
desconfie de promessas fáceis, proteja sua saúde e bem-estar, e a Justiça do Trabalho existe para você. Então, se a pessoa entrou numa furada, está num trabalho que está vendo que é uma fraude, que tem coisa errada, existe uma saída que é buscar os direitos na Justiça do Trabalho, né? A gente tem todo um sistema para garantir o mínimo, né? Para que as pessoas tenham o mínimo para ter dignidade, e a Justiça do Trabalho faz parte disso. Então, finalizando aí, queria agradecer novamente a presença de todos, professores e professoras, agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês. A gente se coloca aí à disposição, se quiserem fazer algum questionamento, algum comentário de alguma questão que viram em sala de aula, e depois vão ter as outras etapas, né, do programa, e a gente fica à disposição de vocês, tá? E desejando aí que consigam sempre passar todo o conhecimento de vocês para construir um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes. Tá bom, doutora Karine e doutora Paula, né? Por acaso alguém tem alguma questão que gostaria de saber, gostaria de ser informado? Se ficar com vergonha, escreve no chat. A gente vai ter vergonha de perguntar. A gente vai ter que trabalhar isso aí com os alunos, né? Especificamente os nonos anos, né? Sim. Geografia e a história, né? E essa apresentação ela já está mais voltada. Ano passado eu fiz uma palestra para os professores, mas você via que a apresentação era mais técnica, mais voltada para os professores, né? Para o nível de conhecimento dos professores. Essa aqui, pelo que eu vi, já está mais voltada para realmente a gente pegar os alunos, informar mesmo para eles e tal. Claro que a gente sempre tem algo a aprender, mas essa já está mais voltada para eles. Realmente temos pelo menos eu já tive alunos nessas condições, né? Algumas coisas que foram mencionadas aqui, por exemplo, há alguns anos anteriores, quando a gente começou esse projeto da Matra, eu estava em outra escola e eu trabalhei isso aí, né? E tinha aluno lá que dizia que, por exemplo, a escola não ensina eles a ganharem dinheiro, né? Aí no Nilza, o ano passado teve outro aluno que falou a mesma coisa, né? A escola pública não ensina a ganhar dinheiro, né? Simplesmente respondi que prepara para a vida, para a cidadania. Se você não for um cidadão, você não vai conseguir trabalhar com ninguém, se relacionar com ninguém, e não vai conseguir vender um produto, trabalhar com ela, ou capitalizar o seu dinheiro se você não tiver cidadania, não aprender a se relacionar. Ele ficou quieto, né? Mas a gente ouve muito isso aí, viu? Inclusive, alguns pais durante as reuniões, né? Eu já vi, inclusive, crianças falando na internet, assim, eu não sei para que eu vou na escola, porque aqui na internet que eu estou ganhando dinheiro e tal, e ensinando as outras crianças a ganhar dinheiro, e trabalhos, assim, que não são sustentáveis, né? Não, tipo, a pessoa, ela pode ali ganhar um pouquinho aquela hora, mas aquilo não é um meio de vida, né? Ela tem que ter uma visão a longo prazo, né? E a escola, ela vai formar essa base da pirâmide do conhecimento ali, e ela depois vai ter que construir outros degraus, né? E assim, ela pode ganhar dinheiro na internet, mas desde que ela tenha escolhas conscientes, que ela estude sobre isso para fazer da melhor forma possível, né? Porque simplesmente se jogar ali não vai dar certo para a grande maioria. E é engraçado, né? Porque a crítica de muitos educadores, né, os mais famosos, os melhores, é justamente que a nossa educação ela é voltada para formar o trabalhador, né, voltada para formar o empregado, a educação que eles chamam de educação bancária, né, você fica reproduzindo. Então, é interessante que o aluno ele não consiga ainda entender isso, né, se você aprende a ler, se você aprende a escrever, se você aprende a contar, se você aprende a interpretar um texto, tudo é voltado para o mundo do trabalho, está sendo preparado para o mundo do trabalho, né? Não está sendo preparado para se entender, para se conhecer, para se amar, para amar o próximo, para a coletividade, não, você está sendo preparado para o mundo do trabalho, né? Eles chamam de educação bancária, tem o educador Paulo Freire, eu acho, que fala sobre isso. Então,
interessante o aluno ainda não conseguir enxergar, né? Falta, e aí, de repente, realmente, o fato dele não conseguir enxergar é o resultado desse tipo de educação que nós né, somos obrigados a aplicar para eles, sem o senso crítico, né? Mais alguém? Acho que, professor, só o senhor vai fazer pergunta. Acho que é só isso mesmo. Não, é que eu já fiz esse trabalho já. Aqui, na rede, né? Tudo bem. Temos os colegas que também acho que já fizeram, mas acho que hoje não estão aqui, né? Estão em outras escolas. Mas, se precisar, pode contar com a Mas gente. depois quiser mandar alguma coisa, né? Mandar um e-mail, entrar em contato. Eu acho que vai acontecer isso aí. Vai acontecer isso aí. Porque tem alguns colegas que vão trabalhar com inclusão nos anos que não estão aqui hoje, né? A gente vai passar alguma coisa para eles. Tá. Mas eles não estão aqui. Então a gente vai entrar em contato sim, né? Para que a gente repasse para eles, né? Uhum. Que é considerado aqui como a gente pode trabalhar também com esses alunos, né? Sim, sim. Se não tiver mais nenhum questionamento, então, nenhum comentário, a gente pode finalizar, né? Eu acredito que sim, sim. E a gente se coloca à disposição aí, se alguém quiser depois entrar em contato, tá bom? Tá bom, a gente agradece, então, a palestra aí. Obrigada a todo mundo. Ah, Um abraço a todos, então. agradeço a presença de todos e me coloco à disposição. É um prazer estar com vocês. O prazer foi nosso. Marcelo, um beijo para a mamãe. É. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau. Oi, pessoal, até mais. Até mais.